Feira Vocacional 2026, como São Carlo Acutis, quero ser todo de Deus, é o lema desta edição da Feira Vocacional da Diocese de Santo Amaro. Este lugar, este espaço onde Deus vem ao nosso encontro, onde Deus nos encontra e nós nos deixamos encontrar por Ele também. E nós estamos aqui com a irmã Tayane, carmelita, mensageira do Espírito Santo, filha da Diocese de Santo Amaro. Os carmelitas estão aqui, tanto o ramo masculino quanto o ramo feminino, estão aqui na Diocese de Santo Amaro, exercem um belíssimo trabalho aqui em nossa Diocese e nos fazem ter esta experiência do Espírito Santo. Irmã, nós queremos começar conversando um pouquinho sobre a história vocacional, como que a senhora foi encontrada, como que a senhora foi visitada pela presença de Deus e decidiu, não, eu quero ofertar a minha vida e ser esposa de Cristo e com Ele ficar e permanecer. A minha história, assim, eu digo que ela é a mais linda do mundo, né? Porque eu acredito que todas as histórias vocacionais, elas são lindas, né? Então eu sempre, assim, falo que a minha é muito linda, porque ela tem a presença de Deus, né? As mãos de Deus. Eu nunca pensei em ser religiosa, né? Às vezes as pessoas pensam, né? Nossa, desde pequeno, já né? Nasceu freira. Já com Auréola. Não é assim. Tem pessoas realmente, né, destinadas, mas desde criança, né, tem esse desejo, mas não foi o meu caso. Pelo contrário, eu achava que a vida religiosa era um atestado de ser triste, porque eu achava um pouco assim, não conhecia, claro, né, essa dimensão, essa alegria, então eu achava que era um atestado de ser triste. Mas com o tempo, eu sou mineira de Belo Horizonte e sim. Embora eu já perdi quase todo o meu sotaque, que tem muitos anos que eu saí, mas eu sou mineira. Então, a minha adolescência, eu tinha uma adolescência normal, gostava de sair, tinha meus amigos, mas quando eu tinha 15 anos, os meus pais, eles decidiram ir para o Pará, para o Marabá. E ali, incrivelmente, foi ali que eu conheci toda a minha vocação, né? Conheci a presença de Deus, tive, né, essa experiência com Deus, mas até então eu pensava, nossa, não vai ser tão bom, vai ser triste, mas eu quero, sim, eu quero entregar a minha vida para Ele. Depois, né, eu conheci as irmãs através de uns frates que eram deonianos da minha paróquia, e eles apresentaram as irmãs carmelitas, e falaram que elas eram muito, muito felizes. E eu pensei, eu acho que não. Acho que elas estão nos enganando. Não. E pelo contrário, quando eu as vi, eu não tive nenhuma dúvida. Eu falei, realmente, a vida religiosa, a alegria habita na vida religiosa. Sem elas falarem nem nada, mas pelo jeito, pela dedicação. E claro que o meu processo vocacional, ele foi um pouco mais difícil também pela distância, porque eu precisava vir para São Paulo, né? Antigamente, eu estou falando quase há 20 anos atrás, então essa questão de avião, de tudo era assim, quase impossível, né? Só para pessoas assim de grande elite. Mas Deus foi realmente como quando Ele quer e nós damos um passo, Ele abre todas as portas. Então eu consegui vir, fazer os encontros e graças a Deus estou aqui há 17 anos. Meu Deus. E foi muito bonito, assim, eu vejo hoje, né, que como quando eu estava na minha adolescência em Belo Horizonte, conhecia muitas pessoas, assim, era um lugar que eu cresci, era como se eu estivesse entrado numa piscina, quando você vai pular numa piscina, e Deus, quando eu estava colocando as mãos numa piscina suja, que me ia afundar, o Senhor me tirou, né, tirou de todos os meus amigos, que infelizmente hoje alguns estão no mundo das drogas, outros estão, até alguns faleceram, né, por uma vida sagrada, mas o Senhor teve misericórdia da minha vida, e me tirou de tudo aquilo, né? Eu fui para um lugar que é um lugar de missão, né? Que a vida religiosa até então não era tão assim evoluída, não se falava muito sobre a vida religiosa, mas ali, né? Onde Deus começou a falar com o meu coração, aos poucos, né? Também cuidando da minha história, da minha família. Então, realmente, hoje eu só posso agradecer a Deus, né? Que é claro que uma adolescente tirar tudo dela, os amigos, a escola, o mundo se acaba. Sim. Mas Deus tirou aquele mundo e me deu outro mundo, né? O mundo da sua presença. E o mundo da sua vontade, que é a vontade de ser, a vontade dele que eu seja religiosa. E realmente eu sou muito feliz, graças a Deus. É claro que quando eu voltei, né, para Belo Horizonte, meus amigos, eles ficaram, meu Deus, o que aconteceu? Porque assim, né, é a mudança da água para o vinho. De repente saiu e voltou freira. Meu Deus, o que aconteceu, né? E alguns ficaram muito impactados, outros já acostumaram, né, claro. Eu entendo, os meus amigos também ficaram impactados quando souberam que eu seria padre. Sim, né, e pensam que é muito triste a vida, e pelo contrário, né? Nós temos uma alegria que é inexplicável nas pequenas coisas, né, nos pequenos gestos. Nós somos felizes pela presença de Deus, né,
estar com eles, dar vida por eles. Irmã, quando a senhora fala dessa alegria, não significa uma vida isenta de sofrimentos e de cruz, né? Naturalmente nós vamos enfrentar a cruz, nós vamos enfrentar dificuldades, vamos enfrentar sofrimentos, mas manteremos esta alegria. Sim. E na vocação da senhora, no processo formativo, nas missões que a senhora encontrou e encontra e encontrará ainda, como que a senhora consegue encontrar esta alegria mesmo em meio a estas dificuldades, mesmo em meio a estes sofrimentos, para que aquela pessoa que está nos escutando consiga compreender que a alegria não é só estar dando sorriso o tempo todo, né, mas é algo muito mais profundo. E como que a senhora vive esta profundidade desta alegria da vocação? É isso que você falou, com o tempo realmente você vai aprendendo a encontrar essa alegria. E eu acredito que a alegria, ela se encontra quando você está firmado naquilo que você encontrou e que você optou. Perfeito. Porque não está, igual você falou, por exemplo, a minha segunda missão, ela foi fora do país. E eu morava em Joinville, numa cidade que muito acolhedora. Então as pessoas eram muito carinhosas, eram maravilhosas. E eu fui para um lugar totalmente diferente, que era muito frio. Né? Na Europa as pessoas são muito mais frios. E eu vi que, aí sim que eu falei... A senhora já foi sabendo o idioma? Não, aprendeu não, lá, nada, tudo na nada, raça. nada, tudo na raça. Meu Deus! Sim, eu tinha 25 anos, eu era bem jovem. E aí sim que eu fui percebendo que realmente a alegria não está nas coisas, não está de você sair para a missão, as pessoas te acolherem. A alegria realmente está no dia a dia. Eu sei da minha escolha. É claro que eu estou falando isso, mas tem seu processo, não é tão fácil. Mas com o tempo eu fui falando, não, eu escolhi, eu sou feliz porque eu escolhi estar com Deus. Eu não tenho os meus amigos, eu não tenho as pessoas que me apoiam, mas eu tenho um Deus em qual eu depositei minha confiança, que aí o que a gente fala que é tão bonito, né, nos quadrinhos, eu sei que depositei na minha confiança, mas quando Deus dá essa oportunidade, é claro que é sofrido, mas depois que você passa, né, que Deus dá a sustância do sofrimento, eu posso dizer que o que hoje me faz ser feliz é saber aonde realmente eu estou fundamentado, que é o próprio Cristo. Porque nós não fazemos nada, nada. É só Ele realmente que faz. Irmã, e por que Carmelita Mensageira do Espírito Santo? Como que sai lá do Pará, de Minas, e encontra as Carmelitas? Ao olhar para as Carmelitas, ao conhecer o carisma, por que a senhora olhou e disse, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero, é isso que eu quero ser? É engraçado, né? Pode ser que muitas pessoas pensam assim... Em dois lados. Primeiramente porque eu queria um lugar que eu podia... Eu era da renovação carismática. Então eu queria algo que tivesse também esse estilo. Nós não temos um vínculo com a renovação, mas também usamos o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, isso também faz parte do nosso carisma. Mas também eu queria algo que fosse fundamentado. Para mim era muito importante ter essa estrutura. Então para mim o Carmelo, ele une os dois. Né? O Carmelita Mensageiro do Espírito Santo. Nós temos toda a espiritualidade do Carmelo, de oração, de contemplação, dos santos, dos doutores, né, de São José. E também nós temos essa dimensão carismática, de evangelização, né, de catequese. Então, para mim, é unir os dois, né? E o nosso carisma, que é contemplar, viver essa espiritualidade, porque se nós não contemplamos, rezamos, realmente nós não vamos poder ser muita coisa. E depois, para evangelizar. Então, eu tinha essa necessidade de algo muito profundo. Essa oração, essa vida de silêncio, de adoração, porque faz parte do nosso carisma a adoração eucarística. Então eu vi, nossa, realmente é meu lugar. Eu fui conhecer alguns outros lugares, mas essa questão da vida, né, tanto de adoração como também de evangelização, eu falei, realmente aqui é o meu lugar. E quando Deus nos atrai, não tem jeito. Não. Onde ele nos prende, onde Ele nos traz, é bonito de ver o cuidado e o amor dele com a nossa história também. Sim. Deus não quer anular quem nós somos, Ele quer nos formar, né? Ele quer nos formar, e esse processo formativo passa pela história que nós vivemos. Irmão, muito obrigado. Imagina. Muito obrigado pela presença da senhora aqui, por partilhar um pouco conosco da sua experiência, do carisma dos Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. Eu posso dizer, sem dúvidas, que vocês são um presente para a Diocese de Santo Amaro, né? Ter este carisma aqui é ter a segurança que nós temos um lugar de intercessão, um lugar que reza pelo bispo, reza pela diocese, reza pelas vocações. E antes da gente encerrar, queria que a senhora deixasse o contato. Como que faz para conhecer as Carmelitas, para procurar fazer uma experiência? Como que faço para que estas pessoas possam encontrar
a vocação como a senhora encontrou um dia? Então, na minha época não existia Instagram, tudo, nada, mas hoje, graças a Deus, nós temos assim os meios que nos ajudam muito. Então, no nosso Instagram, carmelitas.mensageiras, ali você pode encontrar todas as informações, tem uma parte que é só do vocacional, tem ali as instruções, tem também um WhatsApp para que você possa entrar em contato com a equipe vocacional e com certeza vai ser um grande prazer, né, te atender, conversar, enfim, te ajudar nesse processo. E muito obrigada, foi um prazer estar aqui com você, assim, né? E conte realmente com as nossas orações, obrigado. né? É uma alegria rezar, né, por essa diocese e foi realmente um prazer estar aqui. Muito obrigado, irmão. Muito Imagina. obrigado pelo testemunho. Você que está se sentindo incomodado, inquieto, quer responder ao chamado de Deus, como a irmã nos disse, não tenha medo. Vá com coragem que Deus irá formando o teu coração. E esta é a Feira Vocacional da Diocese de Santo Amaro, um lugar de encontro, um lugar de resposta, um lugar de anúncio. Porque se tem vocação, esquece. É na Diocese de Santo Amaro. Deus te abençoe.